Olá, pessoal. Esse vídeo vou falar mais um pouco sobre as cartas de Cristo e na parte que ele fala sobre o pecado. Que muitas pessoas ficam na dúvida, isso é pecado, aquilo é pecado? Eu vou ler um trecho das cartas de Cristo onde ele fala sobre o pecado. E se eu achar necessidade de acrescentar algo mais ou fazer algum comentário, farei. Então, gente, vamos lá. Ele está aqui no computador, a carta de Cristo, eu vou colocar aqui na minha frente a página. Deixa eu ver aqui. Pronto. Lembro que é o Cristo que está falando nas cartas de Cristo, que foi informada uma canalizadora alguns anos atrás. A verdade em relação ao pecado. É isso que ele vai falar. Então, o Jesus Cristo falando. É preciso compreender que, ao longo dos séculos, as pessoas sentiram que certas facetas do comportamento humano eram prejudiciais para o bem-estar dos outros. Elas tinham testemunhado assassinatos, roubos de mulheres e de bem alheios, causas de grande dor e sofrimento para a comunidade, tornando a vida difícil, às vezes intolerável. Concluiu-se, então, que, com certeza, aqueles comportamentos deviam ser contrários à vontade daquele que chamavam Deus. Assim, deram àqueles comportamentos o nome de pecado e os definiram como sendo o mal. Finalmente, os profetas concluíram que tal comportamento aberrante devia originar-se de uma força malévola, oposta a Deus, e a chamaram de Satanás. Aí está o porquê também que todo mundo fala Satanás. Vai na igreja evangélica, é o Satanás, é o diabo, o Satanás. As pessoas ameaçaram e castigaram umas às outras, na crença de que os pecados eram maus e de que seu Deus castigaria os homens pelas maldades contra os outros. Até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. É a pura verdade, né? O conceito de pecado contra Jeová, o Eterno e infinitamente poderoso Criador, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da igreja são uma trágica farsa de tudo o que tentei ensinar às pessoas na Palestina. Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo, na forma dos 10 mandamentos. Moisés disse que Deus deu a ele os 10 mandamentos e que, se os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Em alguns casos, isso significava a morte por apedrejamento. E ensinou que, se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra seu Deus.
Mas a verdade exata é que Moisés foi ao monte para rezar, pedindo um meio para controlar os israelitas rebeldes. Em resposta àquela oração, recebeu por inspiração os 10 mandamentos, dados a ele para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas sem perigo em sua jornada no deserto, com o menor grau de confusão. Então, aquela historinha, né? Ele não fala, o Jesus Cristo não fala daquela luz lá, daquele negócio que muitos dizem, era uma nave e tal, e que veio aquele raio e escreveu lá, né? Certamente o Moisés, ele mesmo escreveu lá, né? Os 10 mandamentos. Bom, continuando o que Jesus relata, informa, religiosos aceitam e creem de todo o coração em um Deus que, segundo dizem, instruiu Moisés a engajar-se em comportamentos agressivos e massacres ao conquistar a terra prometida. Esta era uma terra bela e produtiva que foi arrancada sem piedade de um povo trabalhador, assassinado aos milhares. Isso foi considerado como uma coisa certa a fazer, uma vez que Deus tinha prometido para eles uma terra bela, na qual se estabeleceriam. Até hoje, os religiosos creem que, como Deus falou com Moisés, deve ter sido Deus quem decretou o derramamento de sangue. Em sua Bíblia há muitas descrições semelhantes e horrendas sobre guerra e derramamento de sangue e são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acreditou que Deus ordenou a eles ir para a guerra contra os gentios. Você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, no qual, inclusive, Deus é usado para isentá-los de toda a responsabilidade? No momento de exaltação do próprio poder, tornou-se permissível e justo ignorar os 10 mandamentos e realizar um extermínio em massa? Eles acreditavam não estar cometendo nenhum pecado, pois o massacre tinha sido ordenado por Deus? Que Deus? Você pode perceber porque era necessário que o Jesus Cristo, né? Que eu nascesse na Palestina e vivesse entre os judeus, em um esforço para ajudá-los a ver suas crenças e práticas tradicionais, que eram totalmente contrárias à natureza da consciência divina que verdadeiramente havia dado a eles o ser? Através dos séculos, os homens lutam com o conceito de pecado. Muitas pessoas sinceras ficam aflitas com a maneira pela qual ofendem a Deus e rezam, pedindo seu perdão. Há muito tempo, sacrificavam um sem número de animais no templo de Jerusalém para apaziguar a Deus, na esperança de escapar das consequências de seus pecados. Desde aquela época, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema, expressando pesar e horror por ver o estado da alma dos homens, indicando a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade de pensamento. Palavra ou ato. Muitos desses livros foram aplaudidos pelos cristãos em toda a Europa e guardados em arquivos de instituições religiosas.
Esses livros prendem as pessoas à antiga personagem de Jesus, pregando a salvação do homem do castigo de seus pecados, por meio de minha morte na cruz. Como já expliquei, estas crenças são fisicamente impossíveis e contrárias aos fatos da criação. Nenhuma divindade superior exige o pagamento pelos pecados. Este é um conceito inteiramente humano, pagão. Qualquer tipo de derramamento de sangue com o propósito de realizar ritos religiosos é paganismo. O que a Igreja Cristã tem apresentado aos seus seguidores é uma versão glorificada do paganismo. Quando as pessoas tornam outras infelizes, de um modo ou de outro, estão criando seu próprio futuro em retorno. Não como retribuição, mas como uma atividade consciente de criação. Portanto, é uma questão de urgência combater fortemente essas crenças no pecado e na salvação por minha morte na cruz. E a substituição pela compreensão espiritual que está sendo fornecida a vocês nestas cartas. Quando Jesus Cristo fala aqui, criando o seu próprio futuro em retorno, é o tal do karma. É o tal problema que as pessoas vão lá para o umbral, porque fazem mal aos outros, porque são invejosos, têm raiva, têm ódio, são intolerantes, têm inveja, não creem no Criador, né, em Deus, porque Jesus não é Deus. Jesus foi como a gente. Ele foi uma pessoa que evoluiu. Ele já teve várias reencarnações aqui na Terra antes de ser Cristo. Então, quando ele fala essa frase, para as pessoas que não entenderem isso, é aquele problema que nós somos co-criadores e nós criamos a nossa própria justiça. Porque quando você é uma pessoa, por exemplo, invejosa, você vai acumulando um tipo de energia meio gosmenta e você mesmo, dentro do teu corpo espiritual, sutil. E quando você falece, esse corpo aqui vira pó, né? Morre. Por isso que dizem, viemos do pó, né? Pó, morre. Você já está com o teu destino traçado. O magnetismo universal te leva até ao lugar de merecimento. Tá? Quando há essas atitudes. Tá? Agora, uma pessoa que é boa, uma pessoa que é normal, né? Porque quem tem inveja não é normal. Então, ou é só normal, mas que nunca se dedicou às coisas espirituais, de igreja, as coisas espirituais, seja católico, seja evangélico. Mas não se dedicou muito, mas é uma pessoa boa. Mas ela não consegue sair da Terra, porque ela não acredita na reencarnação, embora seja uma pessoa boa. Por ela ser uma pessoa boa, os amparadores vêm e resgatam seu espírito e as levam não para um umbral, as levam para uma colônia. Nas colônias existem hospitais. Aí ela faz um tratamento, depois ela vai receber aulinhas lá na escola da colônia, que tem uma escolinha lá. E ela aí depois, conforme o desejo dela, se ela quiser reencarnar, ou se tiver que reencarnar, porque às vezes ela pode não querer, mas tem que reencarnar. Mas se ela, por exemplo, aceitar os ensinamentos, entender as coisas, que Jesus veio aqui para ensinar o amor, e que a pessoa tem que ir naquele caminho, naquela evolução, né? na estrada do amor incondicional, sendo tolerante,
sendo caridosa, ajudando o seu próximo, amando a sua família, amando o vizinho, amando toda a humanidade, amando os animais, amando as plantas, etc, 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 amando tudo, até os outros seres extraterrestres, lá em outros orbes. Se ela aprender, ela nem precisa reencarnar. Ela pode escolher ficar ali, trabalhando, ajudando aos que chegarem lá, os espíritos que chegarem lá, depois falecer, e aí vai evoluindo, depois vai para uma outra dimensão, tá? Ou numa subdivisão da quarta dimensão. Bom, já está explicado para quem não sabia disso, e agora eu vou continuar lendo uma das partes das cartas de Cristo. Bom, agora Jesus falando. Antes de abandonar o assunto de doutrinas religiosas, quero deixar claro que, através dos tempos, alguns buscadores espirituais na Igreja cristã purificaram suficientemente sua consciência para adquirirem uma forte consciência do poder que eles chamam Deus e acabaram por reconhecer que a Igreja não ensina a fonte do ser. Porém, somente os poucos evoluíram espiritualmente o suficiente para irem além dos parâmetros das crenças religiosas e sentirem o influxo do poder, uma vez que a grande maioria das pessoas só pode conceber a verdade por meio de uma terminologia terrena. Eu, o Cristo, tenho que dizer que até este momento nenhum dos santos nem sequer vislumbrou a realidade da criação e a verdade por trás do comportamento humano, como eu estou apresentando agora para você. Sem dúvida, chegou o momento em que deve ser dita a verdade sobre o pecado e o comportamento humano e o que as pessoas estão presentemente fazendo ao mundo e a si mesmas, com a condição de que você tenha abandonado completamente os mitos seculares da doutrina religiosa e esteja agora ansioso ou ansiosa, receptivo e de boa vontade, abrindo completamente seu coração às realidades da existência. Se não for assim, então o que tenho a dizer não terá nenhum sentido para você. Acredite-me, você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Se tentar fazê-lo, pode estar seguro de que não estará vendo a verdade, mas apenas a sua própria adaptação do que pensa que aprendeu com estas páginas. Se você continua a busca pela verdade da existência, mas permanece em um estado de divisão, de convicção, pode continuar a buscar, mas com um grande custo para si próprio, despedaçado pela indecisão, pelo medo e por uma contínua incapacidade de perceber o verdadeiro significado do novo ensinamento. Suas percepções de evolução serão parcialmente obscurecidas por mensagens originárias do antigo condicionamento de sua mente consciente e subconsciente. Talvez você não perceba a enormidade de tal problema neste momento, porém, é um problema enorme porque as suas profundas crenças atuais são a sua verdade atual, sobre a qual você constrói a sua vida. Elas são a sua realidade, suas convicções e crenças fortemente enraizadas podem ser completamente ilusórias. Porém, se você crê inteiramente nelas, em seu subconsciente,
elas se tornam absolutamente reais para você, mesmo que estas novas ideias, que contradizem as suas crenças, possam chamar a sua atenção. A sua consciência estará dividida e trará a você tremendo mal-estar e angústia. E eu vou acrescentar outra coisa que o Cristo não colocou aqui: ansiedade. Lembre-se, Cristo agora novamente falando, né? Lembre-se, a sua consciência é o tecido com o qual você elabora a sua vida. Este tecido de consciência é a base de cada resposta sua para cada coisa que ocorre em sua vida mental, emocional e física. Sua consciência é sua realidade. Esta afirmação pode expressar-se de duas maneiras, e ambas são a verdade de sua existência. Cristo fala muito na consciência. Por quê? Ele explica nas cartas anteriores, né? Explica a consciência do que vocês chamam Deus, a consciência do Criador, né? Então ele fala muito isso. É bom vocês lerem as cartas anteriores. Eu estou colocando as coisas que, na minha opinião, eu as acho principais, né? Para vocês verem se vocês despertam. Mas é interessante ler desde o início as cartas. Tem PDF aí na internet. Pode baixar ou então bota lá naquela estrelinha, né? Estrelinha que tem, clica lá, favorito, e bota lá. O meu aqui está no favorito. Bom, dá uma pausazinha que as minhas cordas vocais já estão gastas, né? Então, eu vou continuar agora lendo continuação desse trecho, dessa carta aqui, né? Que fala sobre o pecado. Cristo falando: sua consciência cria a sua realidade sem distinção de quais sejam os feitos de sua vida terrena. Quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana, tinham medo de aventurar-se demasiado longe nos oceanos, pois temiam que o barco caísse pelas bordas. Agora eu vou fazer aqui um parêntese. Tem aí um fanático, vários fanáticos, sou eu agora que estou falando, que acreditam que a Terra é plana e fazem até cálculos, sabe? E fazem, não sei, e um até que foi provar isso fisicamente acabou morrendo, né? Morrendo lá no oceano. Aí está. Que ele fala, ó, acreditava que a Terra era plana. O que isso quer dizer que a Terra não é plana. Todos os planetas são redondos. Porque os planetas, eles têm consciência, eles são criadores também, eles ajudam na criação dentro dele, né? Então, não poderiam ser de outra maneira. Eles têm que ser redondos, porque todas as formas geométricas sagradas redondas, elas são criadoras. Por exemplo, vou botar aqui, senão eu esqueço o título aqui. Jesus. Quando o Criador lança suas partículas, que são os fatores do espaço, né? Para criar alguma coisa. São várias. Então, elas vêm numa forma... Eu vou baixar aqui para ver. Baixar a telinha onde está escrita a carta. Quer dizer, muito claro, né? Não está aparecendo. É isso que eu estava querendo ver. Então, deixa eu ver se está aparecendo. Agora sim. Então, ele lança as suas partículas. E elas são muito pequenininhas. É uma cabeça de alfinete, vamos dizer assim. Daquele bem pequenininho. Daquele alfinete antigo. Aqui.
chegar perto por causa do som, né? Senão fica baixo. Cada partícula do Criador, que são bilhões de partículas, tem uma forma geométrica. Essa, por exemplo, redonda, ela é feminina. Essa é em curva, é feminina. E essa reta, esse é um triângulo reto, são masculinas. As masculinas atuam na criação, mas são... vou dar depois o exemplo do homem e a mulher, né? Mas a que gera é redonda, é em curva, é redonda. A geração é um círculo. Tanto que a partícula do amor, que é assim, ela é curva. Porque ela atua na criação, ela atrai, ela é agregadora, ela agrega as outras partículas para começar a criação. E ela é mineral. E ela é mineral. Mineral, ele se agrega. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque o celular está chiando aqui. Está chiando, está chiando. Ah, mas eu vou ver depois. Agora eu estou... Não é coisa que eu tenho que responder. E então, dá o exemplo, o que acontece quando a mulher engravida. Até que esse coraçãozinho saiu legal, né, gente? Então, tá dando para ver? Tá muito ruim. Peraí. Deixa eu ver se está dando para ver. Dá. Então, esse é o espermatozoide, esse é o óvulo. Então, o espermatozoide, né? Parece um bichinho, né? Ele vai aqui, né? Ele entra aqui. No momento em que ele entra, ele se autotransforma e preenche. Ele faz isso. O espermatozoide, ele fica assim. Só que, para que haja realmente a criação de um bebê, ele, quando se transforma, ele tem que ficar juntinho com o óvulo. É como se fosse uma coisa só. Porque se ele não ficar juntinho, né, ali com ele, aí ela aborta. Existe o aborto devido a isso. Okay? Os médicos ainda, os cientistas ainda não descobriram. Essa informação é espiritual, tá? É de um ser que deu essas revelações, ok? Bom, agora, então deixa eu ver. Então a Terra é redonda. Mas não é a Terra que é redonda. Marte. Vocês não veem na galáxia? Caramba! E a experiência que eu tive, antes do homem ir à Lua, eu costumava ter sonhos que saía da Terra. Não é sonhos, viagem astral, sei lá como é que chama. Só que eu bloqueei porque eu fiquei com receio aí de uma determinada coisa, eu bloqueei e agora nunca mais consegui. Agora eu tenho sonhos daqui da Terra que são horríveis, horríveis. Não consegui mais sair daqui, da Terra. Então, esse sonho, eu estava dentro de um veículo, alguém estava do meu lado, mas eu não via, porque eu olhava pela, vou chamar de janela, né? Um negócio lá que dava para ver o espaço.
o espaço ele não era azul que eu vi, até era escuro. E eu vi a Terra e vi azul. Eu fiquei espantada com isso. E naquele, olhando, então eu acordei, vim, cheguei, sei lá, aqui na Terra, e fiquei muito surpresa. E fiquei assim, ué, a Terra azul. Bom, aí os anos foram passando, passando, até que um dia, astronauta foi à Lua e disse a Terra é azul. E eu lembrei do que eu tinha visto. É uma pena, né? Eu agora não, mas eu não sei como desbloquear. Bloqueei, mas não sei como desbloquear para eu ir além, né? Então, senhores, a Terra não é plana. Então tem uns fanáticos aí que colocam vídeos falando disso e querendo que as pessoas acreditem nisso. Isso são crenças antigas e isso aí é proposital para que as pessoas fiquem naquelas crenças antigas. Então, coloca lá no Facebook, deleto. Não tem publicação comigo, não. Eu sou moderadora de um certo Facebook. O cara fica lá botando todo dia. Agora desistiu. Por quê? Não vai ser publicado, não. Olha aí a resposta. Olha a resposta aí do Jesus. Viu? Bom, deixa eu colocar a telinha da carta na minha frente. Agora eu não vou me ver, né? Só vou ver a carta aqui, peraí. Pronto, né? Que eu parei. Então, eu parei, pois temiam que o barco caísse pelas bordas, né? Jesus, voltando a falar aqui, Jesus falando, informando. As pessoas que acreditavam em uma terra plana viviam segundo essa crença. Quando Galileu disse que a terra era redonda, foi considerado um herege. Porém, sua percepção da circularidade da terra permitiu que os marinheiros adquirissem uma nova visão do mundo e empreendessem viagens para descobrir o que havia do outro lado do oceano. Foi necessária uma mudança de suas crenças para tornar isso possível. Você está em uma situação semelhante com respeito a estas cartas. Aqueles que as desprezam e as ridicularizam são como as pessoas que acreditavam em uma terra plana e que tinham medo de cair pelas bordas se navegassem demasiado longe de seu ambiente conhecido. Seus horizontes são seriamente limitados por suas falsas crenças. Assim, os horizontes daqueles que creem que o mundo é sólido também são severamente restritos. Dia após dia, lamentam e se afligem pelas desgraças que desabam sobre o mundo, crendo que não existe nenhuma escapatória. Porém, as pessoas que puderem captar e dar as boas-vindas à verdade da consciência, que atualmente estou apresentando ao mundo, serão como aqueles que perceberam que poderiam viajar sem limites pelos oceanos em todas as direções, com a condição de que tivessem a vontade de empreender tal viagem. Portanto, seu estado de consciência é o que você deve considerar como mais importante em sua vida, não as suas relações, posses ou posição na vida. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos em todos os aspectos de sua vida virão a você. Por meio de sua consciência, você se alimenta de amor, harmonia, alegria, beleza interior, até em um beco de um bairro pobre. Com tal consciência, você será removido das ruas do bairro pobre para um ambiente mais compatível com seu estado interior. É assim que se sai de circunstâncias desagradáveis.
Com base em tudo o que foi dito, você deveria agora ser capaz de ver que somente você cria a qualidade de seu mundo interno. Esteja em uma prisão ou no comando de um navio e pode melhorar seu ambiente, irradiando sobre ele a força da vida que anima o seu pensamento. E mais uma vez, sua consciência é a sua realidade. Não seu marido ou esposa, filhos, lar, jardim, posses, títulos, lugar de trabalho ou amigos. Pois seja qual for o lugar que as pessoas e suas posses ocuparem em sua consciência, bom ou mal, esse lugar é apenas a sua percepção pessoal sobre eles. A realidade dessas pessoas não é verdadeiramente conhecida por ninguém. Ninguém tem acesso à bondade inata oculta em um caráter aparentemente negativo. E também ninguém pode suspeitar dos impulsos e desejos ocultos de um ser humano aparentemente bom. Sua vida externa se apoia apenas em sua consciência. Ela não cria ou determina, nem pode fazê-lo, suas respostas conscientes. Você é o criador de suas respostas. Seu tipo de criação depende inteiramente de suas mais profundas percepções e crenças a propósito da existência. Além do mais, você pode, a qualquer momento, escolher desmantelar gradualmente o seu antigo mundo interior com a finalidade de criar um reino interior mais harmonioso de amor crescente, vitalidade, alegria, ainda que os seus objetos exteriores, pessoas ou posses, continuem sendo os mesmos. O poder espiritual do tecido de sua consciência irradiará para o exterior e será absorvido pelas pessoas, plantas, tijolos, cimento, por tudo o que o cerca nas imediações. Bom, eu vou dar uma explicação assim para melhor entendimento do que o Jesus está falando. É o seguinte: se vocês desenvolverem o amor, se vocês tiverem esse amor desenvolvido para com tudo, não é só com a sua família, é com toda a humanidade, com as plantas, as águas, os ventos, o sol, chuva, os animais, os pássaros, as pequenas vidas que estão no subsolo da Terra e as que estão em cima da Terra, que alguns até para nós são nocivos, mas você reconhece, aquilo é uma vida, aquilo veio, aquilo tem a partícula também do Criador, né? Então, e que você não guarde mágoa de ninguém, que você tenha alegria, não pode ser triste, porque a tristeza leva à depressão e à ansiedade. E que você não seja ansioso, que você viva o hoje, e amanhã será um outro dia, e você vive o outro dia, não fica ansioso. Ai, o que será que vai acontecer amanhã? Não, espere o dia chegar e viva o passado. Às vezes, saber um pouco do passado para ajudar no presente. Não viver no passado, mas saber do passado, como ele está narrando coisas passadas aqui, mas para a gente se esclarecer e ajudar a evoluir. Bom, então vou continuar a leitura da Carta de Cristo. Vamos lá. Então, falei, plantas, tijolos, cimento, que o cerca nas imediações. Ocorrerão mudanças e melhorias claras em tudo o que está no seu ambiente. Este é o seu destino nesta vida, ou em vidas futuras. Chegar a esta plena e completa realização. Quando isto acontecer, você colocará o pé no caminho da maestria de si mesmo e então, gradualmente, avançará
para tornar-se um verdadeiro mestre de seu mundo de consciência humana, interpenetrado e assistido pela consciência divina. Em outras cartas do Cristo, anterior a esta, ele fala muito na consciência divina. Consciência do Criador, né? Eu, o Cristo, recomendo a você esta carta. Eu o pus na plena posse de alguns dos fatos importantes da criação, que permitirão que você transcenda o ego. Quer dizer, o que é transcender o ego, gente? É não deixar o ego muito aflorado. Nós temos ego, nós somos individuais e temos o nosso ego, mas não pode o ego estar à frente, né? Diminui. Quem é prepotente, deixe de ser prepotente. Diminui. O Cristo fala, vou repetir. Eu, o Cristo, recomendo a você esta carta. Eu pus na plena posse de alguns dos fatos importantes da criação que permitirão que você transcenda o ego, o guardião de sua individualidade, e volte à universalidade do ser, da qual você realmente veio. Você tem em suas mãos os meios pelos quais pode entrar no amor, na alegria e realização pessoal incondicionais. Lembre-se de que eu disse a você que anseio pelo progresso do viajante espiritual. Enquanto avança pelo caminho que tracei para você, haverá momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada. Você o verá. Conserve sua fé nisso. Em todo momento, eu o sustentarei no amor divino, pois sou o amor divino em ação. Acredite nisso. E encontre descanso em minha consciência que o envolve. Senhores, eu vou relatar para vocês uma outra coisa. Experiência, né? Eu acho que isso foi ano passado já, né? Foi ano passado? Acho que foi ano passado. Eu estava aqui deitadinha. Deixa eu só anotar aqui a página onde eu parei. Só um instantinho. Que é para eu botar a telinha, para eu olhar. Eu mesma me olho, né? Quando falo. Estou falando para mim mesma. Então, eu vou contar para vocês uma experiência. Eu estava naquela dorme, não dorme, sono, não sono. Aí, de repente, começou a se formar como um quebra-cabeça. Assim, vários pedacinhos que foram se formando, né? Que foi formando uma figura. Eu fiquei até concentrada que aquilo está na minha tela mental. Para quem não sabe, tela mental a gente vê, mas não vê aqui, por exemplo. Tem clarividente que olha você e vê o que está do teu lado, o espírito, o benfeitor, né? o guia. Não, quando eu falo tela mental, não é isso. É dentro, deve ser a pineal que mostra, não sei. É como se a gente tivesse uma tela mental lá dentro do nosso cérebro. Então começou. Você via assim, pim, 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 e se formou. E formou o retrato do Cristo, do Jesus Cristo. Então, quando ele falou aquilo, eu estarei perto, porque, como que ele diz, eu mostrarei a você alguma coisa que estou com você, ok? Bom, gente, então, é só isso. Espero ter ajudado. Vocês têm que despertar, gente. Despertem. Vocês não precisam sair da religião que vocês têm, mas despertem para as verdades.
Se você é evangélico, por exemplo, mas o pastor, não tem nada que falar para o pastor isso. Você é membro da igreja, você não é o pastor. Então, você aprendeu? Você despertou? Está sentindo a tua intuição? Está sentindo lá dentro que isso tudo é verdade? Que é o Cristo mesmo que está falando aí? Isso é uma psicologia. Pessoal, o vídeo ficou cortado, porque eu bati aqui no notebook, naquela parte que substitui o mouse, né? E aí acabou o vídeo, né? Ele encerrou, porque eu bati aqui. Eu vou continuar, eu estava falando dos evangélicos, do chupar uma balinha, eu vou falar com bala, com a balinha por causa da garganta. Eu gosto muito dessa bala verdinha que tem própolis. Tem própolis aqui, ó. Muito boa. Vou ver. Dá para ver a marca aqui? Eu rasguei aqui. Marca. Então, eu estava falando que não tem nada que dizer, né, para o pastor, porque você adquire sabedoria, sabe que ele não vai aceitar e você não pode estar impondo a sua evolução, vamos dizer assim, ao outro. Quando a pessoa mostra algum interesse, aí a gente pode falar, né? Pode comentar ou pode falar alguma coisa. Não, mas eu vi um vídeo assim, ou eu li as cartas de Cristo. Nas cartas de Cristo está escrito isso assim, não é pecado, tal. Bom, então, você pode ser, por exemplo, católico e saber algo mais que eles não ensinam, porque não sei se os padres, mas o Papa sabe muita coisa. Eles têm lá uma biblioteca imensa com, vamos dizer, livros antigos, documentos antigos, que eles pegaram tudo para eles, né? Muitas revelações lá escondidas. Mas, para que as pessoas continuem doando, fazendo doações à Igreja Católica, então eles não querem perder aí, né? Perder o conforto, porque eles têm conforto, né? E gostam muito de rituais, né? Determinaram que padre não pode casar e depois estupram freiras. No passado, então, era demais, né? Como estrupavam. Depois passava alguém, escutava um choro, escutava um negócio estranho, porque as freirinhas, elas tinham os filhos e enterravam, colocavam até vivos dentro das paredes do convento. Aí eles diziam, ali naquele convento, ou num outro lugar, né? Também tem fantasma. E também, né, tem o problema da pedofilia. Eles seguem as normas do verdadeiro Criador, eles seguem as normas do falso Deus, né? Porque fazer essas coisas, porque aqui não casa. O pastor casa. E a igreja evangélica também gosta muito da propina, tem que dar 10%, né? 10%. O verdadeiro pastor evangélico é aquele que tem seu emprego e vai pregar na igreja, mas ele tem o emprego dele. Ele está ganhando dinheiro
do emprego e as doações para manter a igreja e também ajudar, né? Ajudar outras pessoas que precisam. Esse é o verdadeiro pastor. E outras... o Espiritismo, ele ajuda as pessoas, faz doações, mas são os frequentadores que doam para lá e eles juntam tudo e depois escolhem determinadas casas, né? E dão. Casas que abrigam crianças ou velhos e dão para eles. E tem outros templos, e outros não ajudam ninguém. Outros é só para a evolução deles próprios, né? Estão ajudando a si mesmos. Para de... Então, senhores, há muitos anos atrás, naquela fase que eu tinha site, eu tinha mais de um site, tinha o meu canal no YouTube, um outro canal, né, que eu deletei, e foi nessa ocasião que me mandaram as cartas de Cristo. E eu, sinceramente, eu não liguei, não li, não tive interesse. Por quê? Como há muita falsidade por aí, eu pensei que isso era papo furado, né? Não liguei. Mas na casa da plataforma foi dito que as cartas de Cristo são verdadeiras, né? O próprio Cristo está baixando lá, né, dando informações. Então foi dito, sim, é verdade. Então é bom que vocês se interessem em ler. Podem às vezes não entender muito, mas mesmo assim, mesmo não entendendo, o espírito vai assimilando. E depois, mais tarde, por uma leitura ou de um outro vídeo, aí você vai entender aquela parte que você não entendeu. Isso acontece muito. Acontece muito. Por isso que é bom. Há vários vídeos do mesmo assunto, de pessoas diferentes, porque cada um tem um jeito de explicar, né? Que só a leitura, às vezes, não é suficiente. Tem vídeos que é só a leitura, né? Então, aquela pessoa que ampliou mais a sua consciência, conseguiu saber um pouco mais, eu acho que tem o dever, né, de explicar, estender essas informações um pouco mais para aqueles que estão interessados em saber. Então, não sintam medo, não fiquem envergonhados de aceitar as novas informações que estão vindo. Elas estão vindo rápido, rápido, rápido. Nós não temos muito tempo. Tem, por exemplo, 50 anos, 60 anos, mais ou menos esse tempo, vai haver uma mudança. E quem é jovem vai pegar. Quem é, por exemplo, da minha idade, não vai pegar essa mudança, mas nós vamos ter essa mudança. Então, vão se preparando, se interessem em saber. E quanto a essa mania de terra plana, coloca lá no poço, enterra lá, joga a terra em cima, porque a resposta está aí na carta de Cristo. E mesmo assim, ele falando isso, muita gente ainda vai ficar na dúvida, né? Eu tenho certeza disso. É redondo, tudo é redondo, a criação é feminina,
Os planetas são femininos porque eles atuam na criação interna. Você já viu aqui na galáxia tem algum planeta quadrado, triangular? Os que têm anéis, também o anel é redondo. Quando a pessoa viaja de navio, que vê o oceano mesmo, o mar é mar. Mar é aquele que a gente vê da praia, né? O oceano é muito além, é a força das águas no oceano. A gente sente a força das águas, é aquele vento forte. É impressionante. É muita energia, muita energia. Se eu soubesse naquela época as coisas que eu sei hoje, eu teria aproveitado, meditado nessa energia, feito, sei lá, coisas. Mas, infelizmente, né, a gente sabe as coisas muito tarde, né? E a gente vê, quando a gente viaja, a gente vê a gente olha lá para o horizonte. O que a gente vê? A gente vê isso aqui. Dá para ver, né? O mar está aqui, o oceano está aqui. E a gente vê ao longe, mas bem longe, né? A gente olha assim para o céu e o mar, parece que está colado, né? Tudo azul. E ele é assim. Por quê? A Terra é redonda, gente. Vou ficar por aqui. Espero ter ajudado. Espero que os que estavam com dúvidas, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Espera aí. Tá. Ainda não posso terminar. Viu como que vem? Tem alguém por aqui? Oh, tá. Exemplos. Era assim: não pode usar a saia comprida porque é pecado. Quando a minha família foi viajar, eu fiquei espantada porque o que aquela mulher falou, eu vou contar para vocês. Cidades pequenininhas são chamadas vilas. Vem gente de todo lugar, das aldeias assim ao redor, aldeias a 3 quilômetros, 3 quilômetros, né? 3 quilômetros, a 5 quilômetros, a 1.000 quilômetros, redondezas, para comprar, fazer compras, enquanto é dia de feira, então vem tudo, né? Vem toda aquela gente toda ali, é dia de o pessoal faturar, né, dinheiro. E uma mulher que, não sei, ela estava trajada com roupas muito antigas. Eu não sei se eram serranas, eram duas mulheres, não sei se ela era serrana, da serra, ou se era da aldeia, porque as mulheres da serra costumam se vestir um pouco diferente das mulheres da aldeia, e as mulheres da vila se vestem como a gente, né? Diferente. Bom, aí alguém da vila estava passando e a saia, já naquela ocasião, eu estava com 21 anos, naquela ocasião já estavam usando as saias mais curtas, né? Pelo joelho, não acima do joelho, mas pelo joelho. E
ela criticou e que ela disse que deviam, eu não me lembro a frase que ela falou, mas que elas deviam ser mortas. Põe ignorância nisso, hein? Eu sabia a frase direitinha que a mulher falou, mas agora, com muitos anos, né? Deixa eu ver se eu lembro. Não lembro, não. Não lembro. E ela, com aquele saião compridão, imundo embaixo na bainha, porque arracha no chão, né? Eu acho que ela devia ser da Serra mesmo, da Serra. Vive lá na Serra, só sai quando precisa, né, para fazer compra na feira, que de vez em quando, e não sabe nada da vida. Então, diz um disparate desse. Então, usar saia comprida era pecado. Obrigação de usar véu. Eu ainda peguei esse tempo que, para ir na igreja católica, era obrigada a usar véu na cabeça, aquele véu fininho, porque é pecado. Pecado é contra Deus. Tem que usar o véu. Deixa eu ver outra coisa. Fazer sexo, algumas religiões dizem que fazer sexo meu Deus, é pecado. Olha só, cupim. É o bichinho da luz, ele depois dá cupim. Ah, me desculpar, mas tenho pena, mas a minha mobília tem acabado toda aqui em casa porque esses bichinhos perdem as asas, se enfia na madeira e depois dá filhotes. E aí é assim de cupim. E cupim mordem, cuidado, não bota a mão no cupim, não. Ele é branquinho. É branquinho, feito uma minhoquinha muito pequena. Eu fui botar a mão, pegar a madeira, para quê? Fiquei o dia todo com uma dor horrorosa no meu dedo. Oh, como é que um negócio tão pequenininho tem uma dentada tão forte? Que horror. Bom, então tem seitas e religiões que não pode fazer sexo. Aí eu dizia assim, ué, mas se Deus fez tudo, eu pensava assim, se o animal está lá fazendo, o humano não pode fazer? Isso aí eu não conseguia entender essa, né? Na ocasião que eu escutava falar isso, né? Outra ignorância, diz que é pecado. Naquela época da Idade Média, quem comesse carne de porco tinha um problema aí que era pecador, né? Era pecado. Quem não quisesse comer carne de porco, porque o judeu não come, então estava pecando contra Deus. Que mais? Então, eram oferecidas mulheres jovens, virgens, porque tinha que ser virgem para oferecer o sangue delas para o suposto Deus. Que mais? Sei lá, não vou ficar aqui também pensando. Então, tudo que foi dito na época que era pecado é uma terrível ignorância. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Esta terceira dimensão umbralina é de livre-arbítrio. É aqui que a gente vai escolher o nosso futuro. O nosso futuro, se a gente vai para um lugar melhor ou pior. Então, é uma prova. Então,
você pode fazer o que quiser, mas certas atitudes vai ter consequências. Se a pessoa gosta de transar, que transe com quem ela goste. Não ser promíscuo. Se for promíscuo, hoje vai com um, amanhã vai com outro, volta aí com aquele antigo, depois volta aí, porque tem que ter o amor. Tem que ter o amor entre uma pessoa, o respeito por aquela pessoa. Veja só, a pessoa que trai, por exemplo, o marido trai a mulher ou a mulher trai o marido. É uma falta de respeito com o seu cônjuge. A mulher, então se for daquele tipo de mulher, coitada, que se dedica no lar, se dedica ao marido, faz tudo para o marido, já está até saturada de fazer, né? De dona de casa trabalha muito. E se tiver filho, ainda tem que levar o filho no colégio, ainda tem que se preocupar, e o marido vai trabalhar, mas chega em casa, tem tudo lá, né? Tem tudo, tem comida, tem roupa lavada, passada, e não respeita uma mulher dessas que cuida dele e vai transar com uma vagabunda. Eu vi isso quando eu precisei trabalhar na rua, com banca. Eu vi os caras tinham uma loja, sabe? E eu já tinha visto a mulher bonita, de um deles, e já era, não era noite, mas já era assim, por volta, acho que umas 5 horas, 5 e pouco, e ali começava a passar de vez em quando as mulheres aí da vida, né? E eles chamando elas, chamando-as. Tinha um carro, colocaram elas no carro e foram lá para o motel. Trocar a mulher, até bonita, uma mulher bem apresentável, e quando eu olhei para aquelas figuras, todas assim, com tipo horrível, repugnante. Temos que ter amor por tudo, mas para mim, essas mulheres, daquele tipo que eu já vi, mulher também, por necessidade, andar nessa vida, mas é diferente, não sei, é diferente. O aspecto é diferente. Essas eram baixas, eram horríveis. Então vai pegar a doença e depois a mulher pega a doença dele, que ele trouxe lá das outras, e ela nem sabe por que pegou aquilo. Então, senhores, tem que ter respeito. Esse cara, quando morreu, não sei se já morreu, né? Ele vai responder. Que ele era mais velho que eu, talvez tenha morrido já na ocasião, né? Ele vai responder. Ele fazia isso com essas e com outras, e os colegas de trabalho, sabe para onde é que eles vão? Eles vão para um lugar, isso não é Umbral, é um outro lugar, um departamento lá, que vão todas as pessoas que fazem promiscuidade. E elas sofrem, porque quando eles perdem o corpo, eles não, eles já têm isso no corpo, mas não sente porque o físico não deixa sentir. Larvas, bactérias, vírus, e outra coisa que eu não estou lembrando, e eles querem tirar aquilo, eles querem tirar e não conseguem, porque eles ficam ali anos com aquilo para aprender, né? Porque a sexualidade mal feita, né, indevida, ela traz consequências, porque o sexo
perante ao Criador é sagrado. Se a pessoa tem uma vida normal, não precisa casar com de papel, pode até a pessoa nem morar com um outro que transa, mas tem amor um com o outro e tem uma vida normal, né? Sempre aquela pessoa. Aí não tem problema, né? Não tem problema. Problema é a promiscuidade. Isto não é permitido nas leis divinas, tá, gente? Fique sabendo disso. Mas não é pecado transar, entenda bem, não é pecado transar, tá? Pois é, senhores, então, ó, é só isso então por hoje, senão fica também muito grandão, né? E o tempo é curto, né? Tchau, tchau, tudo de bom para vocês. Um abraço de luz a todos.